Milionário deixa herança surpreendente para menino de rua. Revelação é emocionante. A manchete reluzente do tabloide rasgou a cidade ao meio. Milionário deixa herança surpreendente para menino de rua. Revelação é emocionante. Lucas, um garoto de 12 anos, mendigava pelo centro da cidade, os pés descalços e o estômago vazio. Quando a notícia chegou, a incredulidade e a curiosidade se espalharam como fogo em palha. O recluso bilionário, conhecido apenas por sua renuência ao convívio social, morreu em um acidente de carro em uma noite chuvosa. As ruas testemunharam sua tragédia, mas o choque verdadeiro estava por vir. Durante o luto do bilionário, um advogado misterioso surgiu, trazendo a toda a comunidade uma herança que mudaria para sempre a vida de um menino invisível. Lucas nunca imaginou que sua miséria poderia ganhar uma nova dimensão. O que ele descobriria? O que estava escondido nas páginas amareladas da herança deixada por um homem que jamais conheceu? A cidade que sempre olhou para Lucas com desdém, agora lançava olhares sussurrantes e maliciosos. Eles queriam saber quem era esse menino. Por que ele foi escolhido? Afinal, seriam esses os feitos de um destino cruel ou de uma mágica inesperada? Famílias se uniam em jantares apressados, discutindo a vida do milionário e, ao mesmo tempo, planejando estratégias nas sombras para contestar a herança desse garoto. Lucas não sabia o que fazer com tudo aquilo. A herança envolvia uma quantia enorme de dinheiro, mas também uma responsabilidade: descobrir a verdade sobre sua nova família. A mídia não tardou em encontrá-lo. Microfones e câmeras apareciam na sua frente, perguntando sobre seus sonhos, seu passado, suas esperanças. Ele sentiu o olhar da cidade, curioso e invejoso e, por vezes, acusador. Enquanto explorava as lembranças de um homem que nunca foi acessível, Lucas encontrou diários repletos de segredos e sentimentos. Um deles revelava pensamentos de solidão que pareciam ecoar em sua própria alma. A conexão entre eles crescia, mas não sem riscos. Um dos herdeiros legítimos, um primo distante, começou a fazer ameaças, insinuando que Lucas não teria direito a nada. O garoto, frequentemente invisível para a sociedade, agora se via no centro de uma tempestade que poderia lhe custar tudo. A pressão era pesada. Como ele poderia usar essa herança para transformar sua vida sem deixar para trás sua essência? Lucas lia e relia as palavras do bilionário, buscando alguma orientação. Era tempo de decisão, um momento crucial onde cada ação poderia determinar não apenas seu futuro, mas a repercussão do legado daquele homem que, de um jeito inesperado, se tornara importante para ele. Agora, olhando pela janela suja de um abrigo, Lucas sentia o peso do mundo em seus ombros. Que escolhas ele faria? Como se proteger contra as sombras da avareza? E no meio de tudo isso, ele perceberia que a verdadeira riqueza pode não ser material, mas emocional e relacional. A vida estava prestes a se transformar, mas a que custo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas olhou pela janela suja do abrigo, o pensamento turbilhonando. As cartas do bilionário estavam jogadas ao seu lado, mas a mente dele estava longe, presa nos desafios que a nova vida lhe trazia. O peso da herança e os olhares da cidade se tornaram um fardo cruel. Ele suspirou. Só queria ser um garoto normal, longe das câmeras e de toda aquela pressão. Mas o destino tinha outros planos. Naquela noite, enquanto pensava no que fazer, um barulho estrondoso do lado de fora o interrompeu. Ele se aproximou da janela e viu uma multidão na esquina. Gritos, sussurros, a curiosidade o empurrou para fora. Ao descer as escadas do abrigo, seus pés descalços tocando el suelo frío, Lucas sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão horrível? Cuando llegó al local, una claque se formaba en volta de una escena chocante. Una mujer, visiblemente agitada, estaba siendo contida por hombres de la seguranza. Ella gritaba: «Él no puede ser verdad». La multitud, ansiosa e inquieta,
se dividia entre ajudar e especular. Lucas sentiu um aperto no peito. A mesma mulher que ele reconocera de los noticiarios estaba siendo levada para longe. Un carro de policía estacionó con sirenes, y Lucas apenas observaba confuso. Mas entonces algo llamó su atención. Un hombre, de terno escuro, apareció entre la multidão. Ele parecía ser un ejecutivo con un olhar que carregaba mucho. Arrogância! Com um gesto autoritário, ele se aproximou do tumulto e começou a explicar. Nós confirmamos que a mulher que vocês veem aqui não é uma estranha. Ela é a mãe do garoto que vocês conhecem. E o bilionário, o primo dele, ela é a verdadeira herdeira, a única da fortuna dele. Um silêncio pesado caiu na multidão, apenas quebrado pelo rugir dos motores da polícia. A revelação foi como um soco no estômago. Todos viraram os olhos para Lucas. O que aquilo significava para ele? Ele sempre soubera que a vida podia ser difícil, mas esse giro inesperado carregava uma verdade terrível. Suas esperanças foram construídas em mentiras. Súbito, a mulher gritou: Lucas! Seus olhos brilhavam com um desespero contido. Você precisa me ouvir. Eu não sabia que ele estava vivo. Você não entende. Ele me abandonou e agora é minha chance de consertar tudo. Lucas recuou, como se uma mão invisível o estivesse empurrando para longe. A mãe? A resposta se chocava com tudo o que ele conhecera. O homem parado ao lado dela sorriu de forma cruel, como se aquilo fosse um jogo. O garoto pôde sentir as pessoas ao seu redor murmurando, discutindo, avaliando-o. Alguns sussurravam como se soubessem de segredos obscuros. Um tremor percorreu seu corpo. Ele havia lutado por uma vida inteira, e agora a verdadeira herdeira aparecia como uma sombra em cima dele. Quesitos sobre a legitimidade da herança começaram a flutuar na coletiva. Afinal, quem era ele nessa história? Seria um intruso em uma narrativa que não lhe pertencia? As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Como poderia confiar nela? Uma estranha que se dizia mãe, mas havia algo em seu olhar. Uma dor, uma história que desaguava em promessas quebradas. A mente de Lucas estava em colisão. A tempestade dentro dele se intensificava. E antes que ele pudesse processar totalmente a cena, a mulher olhou nos seus olhos e murmurou: Preciso de você, Lucas. A verdade vai machucar, mas precisamos enfrentá-la juntos. E assim, em meio a gritos e desejos conturbados, o futuro de Lucas se desenhava como uma tela em branco, pronta para ser manchada de emoções. O que estaria escondido nas reviravoltas dessa família? Estaria ele prestes a descobrir não apenas suas raízes, mas também segredos que poderiam mudar tudo? Lucas olhou nos olhos da mulher. Seu coração parecia estar preso em um turbilhão de emoções. A palavra mãe ecoou como um trovão na sua mente. A multidão ao redor estava em silêncio, todos esperando para ver o que aconteceria a seguir. Ele sentiu uma mistura de raiva e confusão. Como ela podia simplesmente aparecer agora no meio de tudo isso? O homem ao lado dela soltou um sorriso cruel, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Você me abandonou, Lucas gritou, a voz embargada, mas com intensidade. Sentia o ardor das lágrimas, mas não queria que elas caíssem. A mulher parecia fragilizada, seus olhos brilhando com um desespero que Lucas não sabia se merecia. Ele queria acreditar que ela estava dizendo a verdade, mas ao mesmo tempo, sua mente girava em torno da ideia de que tudo poderia ser uma armadilha. A multidão murmurava e olhares de julgamento eram lançados como lanças. Esse menino não tem nada a ver com isso, sussurrou uma mulher da fila da frente. Outras vozes se juntaram, fazendo com que a atmosfera ficasse mais pesada. Lucas sentiu o peso de todas aquelas opiniões, da desconfiança, como se estivessem ajudando a moldar sua identidade no momento. Ele era apenas um garoto de rua, sem direitos, sem dignidade. Você não sabe a verdade, a mulher gritou, tentando se aproximar dele, mas homens de segurança a seguraram. Ela se debatia, o desespero a transformando em alguém diferente. Eu fui forçada a deixar você. Precisávamos de proteção. Ele falou que seria para o nosso bem, mas não era. Você não entende, o bilionário. Ele me ameaçou. As palavras dela revelaram um lado sombrio que Lucas não podia entender completamente. A ideia de que ela tinha uma relação com aquele homem que o havia deixado uma herança. Mas por quê? Que ligação era essa? Em meio ao barulho e aos gritos, um lampejo de dúvida começou a crescer. Súbito, um grito cortou o ar. Cuidado! Os olhos de todos se voltaram para um lado. E então, uma explosão ecoou.
fazendo o chão tremer. A multidão gritou e começou a correr em pânico. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto o caos se instalava. Estava tão concentrado no tumulto emocional que mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ele viu homens de terno fugirem. Um deles caiu, e para sua surpresa, a mulher se lançou em direção a ele. Lucas, escuta! Temos que ir! Eles estão atrás de você! Ela o puxou com força, mas Lucas hesitou. Tudo mudava tão rápido. A única certeza que tinha era que não podia confiar nela, mas a intensidade de sua expressão fez sentir que havia algo mais, um segredo profundo que ela guardava. Neste momento, um homem apareceu, vestido com um capuz escuro, e foi em direção à mãe de Lucas. Ele se inclinou próximo a ela e em um sussurro disse: "Está tudo perdido, temos que agir rápido. O bilionário está vivo." O mundo de Lucas desmoronou mais uma vez. As palavras dele ecoaram em seus ouvidos como um eco distante. O bilionário estava vivo. Como isso era possível? O que tudo isso significava? Uma nova herança? A verdade sobre sua família? Ele se viu preso em uma trama de mentiras e segredos. O que mais ele não sabia? E o que realmente estava acontecendo ao redor dele? A dúvida crescia em sua mente, enquanto os gritos e a confusão aumentavam. O futuro de Lucas estava mais emaranhado do que nunca, e ele se perguntava se a verdade o libertaria ou o aprisionaria ainda mais. Lucas ficou paralisado diante da revelação. A ideia de que o bilionário poderia estar vivo agora ecoava por sua cabeça como um grito ensurdecedor. A atmosfera estava pesada, quente, e ele podia sentir a tensão da multidão ao seu redor. O bilionário vivo sussurrou para si mesmo, atordoado. A mulher ao seu lado, assolada que se dizia sua mãe, estava tão descontrolada que parecia ter perdido a noção da situação. "Precisamos ir agora." A voz dela era um misto de desespero e urgência. Lucas hesitou, e meio ao caos, indagava quem realmente era aquela mulher. O que ela queria? A certeza de que ele poderia confiar nela parecia escorregar de suas mãos como areia. "Não, posso!" gritou tentando se afastar. Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, um novo estrondo de gritos ressoou pela multidão. "Ele está vindo!" Alguém berrou, e um frio percorreu a espinha de Lucas. O que ele estava prestes a ver mudaria tudo novamente. Lucas virou-se e, em meio a uma fumaça repentina que começava a se erguer, viu uma figura alta, encapuzada, empurrando os curiosos. O homem parecia ter surgido do nada, e sua presença emanava uma mistura de temor e poder. O rosto dele estava escondido, mas o brilho feroz nos olhos era inequívoco. Enquanto isso, a mulher tentava novamente se aproximar de Lucas. "Você precisa saber, há muito mais em jogo do que pensa." Era como se um feitiço caísse sobre a multidão, todos observando a cena. Lucas sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O que estava acontecendo? "Não quero saber de você!" Lucas gritou, mas no seu coração havia um eco de dor. Ela era a única parte de sua história que poderia ser verdadeira. Mas e o bilionário? E a herança? E o primo ameaçador? As perguntas dançavam em sua mente cheia de incertezas. Um silogismo formou-se um canto escuro de sua consciência. Essa mulher, ela poderia ser a chave? Neste enigma todo, quem era realmente o vilão? E o que o capuz estava escondendo? Então, como um raio fulminante, o homem encapuzado se virou para a multidão e levantou a voz, cortando o pânico como uma faca afiada. "Eu fui o responsável por proteger Lucas", ele gritou. As palavras ficaram suspensas no ar. "Aquilo que vocês conhecem como bilionário, ele não é quem vocês pensam que é." O murmúrio na multidão se transformou em gritos de incredulidade. Os olhares começaram a se voltar para Lucas, e o peso do mundo caía sobre seus ombros. Ele não estava apenas ajudando a mulher. Ele pretendia acabar com ela, disse o homem. E nesse momento, o silêncio se instalou como uma sombra. A verdade é que o bilionário é responsável por muito mais do que sua herança. Da vida de todos aqui, ele está envolvido em algo maior. E Lucas, você está no meio disso. O choque foi como um tapa no rosto de Lucas. As dúvidas e medos começaram a se transformar em certeza. O que mais ele desconhecia? Acabar com ela? Como assim? A mulher ao seu lado empalideceu. Seus olhos buscavam um pensamento, uma saída. Mas logo ficou visível a expressão de terror. Eles vêm para você, Lucas. O destino do que está por vir está nas suas mãos. O homem encapuzado estava determinado, e a multidão agora o escutava com atenção. Ele prosseguiu. Você é mais que um menino de rua. Você é o que pode frear esse ciclo de dor. Porém, nossa única chance é agir rápido.
Lucas sentia seus joelhos traindo sua força enquanto a vertigem se instalava. Naquela noite escura, havia mais do que ele poderia buscar. Era uma teia de mentiras, de segredos sombrios, e a pressão de ser o centro de tudo o deixava atordoado. O que você quer dizer? O homem encapuzado fez um gesto de urgência. Então, no momento em que todos estavam concentrados em suas palavras, um grito cortou a multidão. Lucas, cuidado! A voz da mulher ecoou. Como um aviso de um destino cruel, um homem armado emergiu das sombras, pairando entre Lucas e a segurança. A cena congelou. O mundo girava ao redor dele, e naquele instante, Lucas se deu conta de que talvez estivesse à beira de algo impressionante e aterrador. Ao mesmo tempo, a saudade do que poderia jamais ser o consumia. No cerne, um questionamento começava a tomar forma. Quem realmente era ele? E a que custo essa herança lhe seria concedida? A batalha estava apenas começando, e o destino faria seu movimento seguinte. Lucas estava paralisado diante da revelação. O bilionário está vivo! As palavras ecoaram em sua mente. O homem encapuzado olhava para ele, um misto de seriedade e urgência no olhar. A multidão, antes em pane, agora observava com atenção. O som dos gritos ao redor desapareceu, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a acontecer. Ele olhou para a mulher ao seu lado, sua mãe, ou pelo menos a mulher que dizia ser sua mãe. Ela parecia frágil, mas havia uma faísca de determinação em seus olhos. Lucas, você precisa entender. Ele não está lá para proteger você. Ele é o verdadeiro perigo. Ela gritou, mas a pressa a deixava sem fôlego. Eu fui forçada a me separar de você, mas agora preciso da sua ajuda. Nunca fiz parte desse jogo. Lucas retrucou, sua voz cheia de revolta e confusão. A ideia de confiar na mulher que o abandonara parecia absurda. Mas as palavras do homem encapuzado ressoavam em sua mente, como se ele estivesse no centro de uma tempestade que abraçava não só sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Enquanto a tensão se intensificava, o homem encapuzado se virou para a multidão. Vocês precisam saber que a herança de Lucas não é só dinheiro. É a chave para a verdade que pode salvar vidas. Há pessoas poderosas atrás dessa fortuna e elas não hesitarão em eliminar qualquer um que se interpuser no caminho. No instante em que a verdade ficou clara, uma figura emergiu da multidão. Tinha um olhar sombrio e determinado, e sua presença fez o coração de Lucas disparar. Era um homem que ele reconheceu de suas lembranças distantes, o advogado do bilionário. Ele estava aqui. Isso não é apenas uma questão de herança, Lucas, o advogado gritou. Você não pode confiar nela. A verdade é que sua mãe foi cúmplice de tudo. Ela sabia que ele estava vivo. Ela estava trabalhando com ele. O ar ficou pesado. As palavras do advogado eram como facas, cortando os fios já fragilizados de confiança que Lucas tinha. Ele se virou para a mulher, seu olhar de incredulidade cravado nos olhos dela. É verdade? Você estava com ele? Em que tipo de jogo você me meteu? Aparentemente sem forças, ela balançou a cabeça lentamente. Lucas, não entenda mal. Eu estava tentando protegê-lo. Mas o peso de suas palavras não foi suficiente. A multidão estava em alvoroço, cada um murmurando, tentando processar o que acabara de acontecer. Olhares de julgamento cruzaram por todos os lados. E então, do nada, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro preto irrompeu pela cacofonia, parando abruptamente em meio ao tumulto. A porta se abriu e uma figura conhecida saiu. Era o primo do bilionário, o mesmo que ameaçara Lucas. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, o olhar furioso direcionado a todos. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer, ele bradou, apontando para Lucas e a mulher. Nada do que eles dizem é verdade. Essa mulher é uma impostora. A herança é minha por direito. Você acha que pode simplesmente levar tudo de volta? Lucas gritou de volta, a adrenalina pulsando em suas veias. A herança não é só dinheiro, é algo muito maior. E naquele momento, algo aconteceu. Um estalo de energia palpável atravessou o ar. O carro preto começou a tremer, sua porta se abriu novamente, e uma luz brilhante emitiu um brilho ofuscante, fazendo a multidão recuar em terror. Um som estrondoso ecoou, como se o próprio chão estivesse rachando. Pessoas gritaram, e cada um tentou se afastar da luz que parecia engolir tudo na sua frente. Lucas, sentindo o calor e a energia pulsante, ficou paralisado.
O que era aquilo? O que estava acontecendo? E, comportando a sua própria confusão, agora se via rodeado por uma nova onda de apreensão. Prepare-se, Lucas. O que está vindo vai mudar tudo. O homem encapuzado gritou, o pavor em seus olhos se intensificando. Lucas não sabia para onde olhar, enquanto a verdade. As mentiras e o caos convergiam em um ponto crítico. O futuro era uma incógnita. O peso daquela herança, a conexão com sua mãe e o que realmente significava para sua vida. Tudo balançava diante da luz que crescia. E então, no clímax de todo o caos, uma sombra gigante surgiu, tornando-se visível na luz. Uma presença aterrorizante, se preparando para emergir de uma realidade que Lucas nunca poderia imaginar. E enquanto a bruma pairava no ar, ele se perguntou se aquela era realmente a hora de se descobrir e, mais importante, se ele estava preparado para isso. Lucas estava paralisado diante da revelação. O bilionário está vivo? As palavras ecoaram em sua mente. O homem encapuzado olhava para ele, um misto de seriedade e urgência no olhar. A multidão, antes em pânico, agora observava com atenção. O som dos gritos ao redor desapareceu, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a acontecer. Ele olhou para a mulher ao seu lado, sua mãe, ou pelo menos a mulher que dizia ser sua mãe. Ela parecia frágil, mas havia uma faísca de determinação em seus olhos. Lucas, você precisa entender. Ele não está lá para proteger você. Ele é o verdadeiro perigo, ela gritou. Mas a pressa deixava sem fôlego. Eu fui forçada a me separar de você, mas agora preciso da sua ajuda. Nunca fiz parte desse jogo, Lucas retrucou, sua voz cheia de revolta e confusão. A ideia de confiar na mulher que o abandonara parecia absurda, mas as palavras do homem encapuzado ressoavam em sua mente, como se ele estivesse no centro de uma tempestade que abraçava não só sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Enquanto a tensão se intensificava, o homem encapuzado se virou para a multidão. Vocês precisam saber que a herança de Lucas não é só dinheiro. É a chave para a verdade que pode salvar vidas. Há pessoas poderosas atrás dessa fortuna. E elas não hesitarão em eliminar qualquer um que se interpuser no caminho. No instante em que a verdade ficou clara, uma figura emergiu da multidão. Tinha um olhar sombrio e determinado, e sua presença fez o coração de Lucas disparar. Era um homem que ele reconheceu de suas lembranças distantes, o advogado do bilionário. Ele estava aqui. Isso não é apenas uma questão de herança, Lucas. O advogado gritou. Você não pode confiar nela. A verdade é que sua mãe foi cúmplice de tudo. Ela sabia que ele estava vivo. Ela estava trabalhando com ele. O ar ficou pesado. As palavras do advogado eram como facas, cortando os fios já fragilizados de confiança que Lucas tinha. Ele se virou para a mulher, seu olhar de incredulidade cravado nos olhos dela. É verdade? Você estava com ele? Em que tipo de jogo você me meteu? Aparentemente sem forças, ela balançou a cabeça lentamente. Lucas, não entenda mal. Eu estava tentando protegê-lo. Mas o peso de suas palavras não foi suficiente. A multidão estava em alvoroço, cada um murmurando, tentando processar o que acabara de acontecer. Olhares de julgamento cruzaram por todos os lados. E então, do nada, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro preto irrompeu pela cacofonia, parando abruptamente em meio ao tumulto. A porta se abriu e uma figura conhecida saiu. Era o primo do bilionário, o mesmo que ameaçara Lucas. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, o olhar furioso direcionado a todos. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Ele bradou, apontando para Lucas e a mulher. Nada do que eles dizem é verdade. Essa mulher é uma impostora. A herança é minha por direito. Você acha que pode simplesmente levar tudo de volta? Lucas gritou de volta, adrenalina pulsando em suas veias. A herança não é só dinheiro, é algo muito maior. E naquele momento, algo aconteceu. Um estalo de energia palpável atravessou o ar. O carro preto começou a tremer, sua porta se abriu novamente e uma luz brilhante emitiu um brilho ofuscante, fazendo a multidão recuar em terror. Um som estrondoso ecoou, como se o próprio chão estivesse rachando. Pessoas gritaram e cada um tentou se afastar da luz que parecia engolir tudo na sua frente. Lucas, sentindo o calor e a energia pulsante, ficou paralisado. O que era aquilo? O que estava acontecendo? E comportando a sua própria confusão, agora se via rodeado por uma nova onda de apreensão. Prepare-se, Lucas. O que está vindo vai mudar tudo. O homem encapuzado gritou, o pavor em seus olhos se intensificando.
Lucas não sabia para onde olhar, enquanto a verdade, as mentiras e o caos convergiam em um ponto crítico. O futuro era uma incógnita. O peso daquela herança, a conexão com sua mãe e o que realmente significava para sua vida, tudo balançava diante da luz que crescia. E então, no clímax de todo o caos, uma sombra gigante surgiu, tornando-se visível na luz, uma presença aterrorizante se preparando para emergir de uma realidade que Lucas nunca poderia imaginar. E enquanto a bruma pairava no ar, ele se perguntou se aquela era realmente a hora de se descobrir, e mais importante, se ele estava preparado para isso. De repente, uma explosão de luz e um estrondo ensurdecedor invadira o espaço, e diante de todos, algo chocado começou a se revelar. Dentro da luz se formou a imagem de um homem alto, que todos reconheceram instantaneamente. Era o bilionário, mas seu olhar era diferente, vazio e distante. Lucas, ele chamou, a voz ecoando como um fantasma. Você é a chave para o que está por vir. Lucas se sentiu enjoado. Era ele, o homem que havia se tornado uma lenda na cidade, agora diante dele em uma forma etérea. Como isso era possível? A mulher ao seu lado desabou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele nunca foi embora. Sempre esteve aqui. Ele só estava esperando o momento certo para se revelar. O coração de Lucas disparou. O que mais ela sabia? E o que aquilo significava para ele? Você me abandonou? Ele gritou, a voz tremendo de raiva e confusão. Não é na hora, respondeu o bilionário, sua voz profunda reverberando. Sempre esperei por você, Lucas. Agora precisamos juntos interromper o ciclo. Eles estão chegando e precisam de você. O primo do bilionário parecia incrédulo. Isso é impossível. Ele não pode estar aqui. A multidão paralisou em choque. A tensão era palpável, como se todos estivessem se equilibrando na borda de uma revelação assombrosa. Lucas piscou, tentando processar tudo enquanto a luz girava ao seu redor. O que você quer de mim? Ele perguntou, a dúvida tremendo em sua voz. Você precisa decidir, Lucas. Seu futuro depende disso. E a verdade sobre sua vida e sobre mim ainda está enterrada. Aqueles que nos querem mal estão mais perto do que imaginamos. A realidade de Lucas desmoronou. Ele mal podia pensar como isso se encaixava em seu passado. Com raiva e dor, Lucas percebeu. O que ele faria a seguir poderia mudar tudo. Diga-me o que devo fazer. As palavras ecoaram na incerteza, enquanto seu futuro se tornava mais nebuloso do que nunca. Lucas estava paralisado diante da revelação. O bilionário está vivo? As palavras ecoaram em sua mente. O homem encapuzado olhava para ele, com um misto de seriedade e urgência no olhar. A multidão, antes em pânico, agora observava com atenção. O som dos gritos ao redor desapareceu, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a acontecer. Ele olhou para a mulher ao seu lado, sua mãe, ou pelo menos, a mulher que dizia ser sua mãe. Ela parecia frágil, mas havia uma faísca de determinação em seus olhos. Lucas, você precisa entender. Ele não está lá para proteger você. Ele é o verdadeiro perigo. Ela gritou, mas a pressa a deixava sem fôlego. Eu fui forçada a me separar de você, mas agora preciso da sua ajuda. Nunca fiz parte desse jogo. Lucas retrucou, sua voz cheia de revolta e confusão. A ideia de confiar na mulher que o abandonara parecia absurda. Mas as palavras do homem encapuzado ressoavam em sua mente, como se ele estivesse no centro de uma tempestade que abraçava não só sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Enquanto a tensão se intensificava, o homem encapuzado se virou para a multidão. Vocês precisam saber que a herança de Lucas não é só dinheiro. É a chave para a verdade que pode salvar vidas. Há pessoas poderosas atrás dessa fortuna e elas não hesitarão em eliminar qualquer um que se interpuser no caminho. No instante em que a verdade ficou clara, uma figura emergiu da multidão. Tinha um olhar sombrio e determinado, e sua presença fez o coração de Lucas disparar. Era um homem que ele reconheceu de suas lembranças distantes, o advogado do bilionário. Ele estava aqui. Isso não é apenas uma questão de herança. Lucas, o advogado gritou, você não pode confiar nela. A verdade é que sua mãe foi cúmplice de tudo. Ela sabia que ele estava vivo. Ela estava trabalhando com ele. O ar ficou pesado. As palavras do advogado eram como facas, cortando os fios já fragilizados de confiança que Lucas tinha. Ele se virou para a mulher,
seu olhar de incredulidade cravado nos olhos dela. É verdade? Você estava com ele? Em que tipo de jogo você me meteu? Aparentemente sem forças, ela balançou a cabeça lentamente. Lucas, não entenda mal. Eu estava tentando protegê-lo. Mas o peso de suas palavras não foi suficiente. A multidão estava em alvoroço, cada um murmurando, tentando processar o que acabara de acontecer. Olhares de julgamento cruzaram por todos os lados. E então, do nada, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro preto irrompeu pela cacofonia, parando abruptamente em meio ao tumulto. A porta se abriu e uma figura conhecida saiu. Era o primo do bilionário, o mesmo que ameaçara Lucas. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, o olhar furioso direcionado a todos. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Ele bradou, apontando para Lucas e a mulher. Nada do que eles dizem. É verdade. Essa mulher é uma impostora. A herança é minha por direito. Você acha que pode simplesmente levar tudo de volta? Lucas gritou de volta, a adrenalina pulsando em suas veias. A herança não é só dinheiro, é algo muito maior. E naquele momento, algo aconteceu. Um estalo de energia palpável atravessou o ar. O carro preto começou a tremer. Sua porta se abriu novamente e uma luz brilhante emitiu um brilho ofuscante, fazendo a multidão recuar em terror. Um som estrondoso ecoou, como se o próprio chão estivesse rachando. Pessoas gritaram, e cada um tentou se afastar da luz que parecia engolir tudo na sua frente. Lucas, sentindo o calor e a energia pulsante, ficou paralisado. O que era aquilo? O que estava acontecendo? E, comportando a sua própria confusão, agora se via rodeado por uma nova onda de apreensão. Prepare-se, Lucas. O que está vindo vai mudar tudo. O homem encapuzado gritou, o pavor em seus olhos se intensificando. Lucas não sabia para onde olhar, enquanto a verdade, as mentiras e o caos convergiam em um ponto crítico. O futuro era uma incógnita. O peso daquela herança, a conexão com sua mãe e o que realmente significava para sua vida, tudo balançava diante da luz que crescia. E então, no clímax de todo o caos, uma sombra gigante surgiu, tornando-se visível na luz. Uma presença aterrorizante se preparando para emergir de uma realidade que Lucas nunca poderia imaginar. E enquanto a bruma pairava no ar, ele se perguntou se aquela era realmente a hora de se descobrir, e mais importante, se ele estava preparado para isso. De repente, uma explosão de luz e um estrondo ensurdecedor invadiram o espaço, e diante de todos, algo chocado começou a se revelar. Dentro da luz se formou a imagem de um homem alto, que todos reconheceram instantaneamente. Era o bilionário, mas seu olhar era diferente, vazio e distante. Lucas, ele chamou, a voz ecoando como um fantasma. Você é a chave para o que está por vir. Lucas se sentiu enjoado. Era ele, o homem que havia se tornado uma lenda na cidade. Agora, diante dele, em uma forma etérea. Como isso era possível? A mulher ao seu lado desabou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele nunca foi embora. Sempre esteve aqui. Ele só estava esperando o momento certo para se revelar. O coração de Lucas disparou. O que mais ela sabia? E o que aquilo significava para ele? Você me abandonou? Ele gritou, a voz tremendo de raiva e confusão. Não era a hora, respondeu o bilionário, sua voz profunda reverberando. Sempre esperei por você, Lucas. Agora precisamos juntos interromper o ciclo. Eles estão chegando e precisam de você. O primo do bilionário parecia incrédulo. Isso é impossível. Ele não pode estar aqui. A multidão paralisou em choque. A tensão era palpável, como se todos estivessem se equilibrando na borda de uma revelação assombrosa. Lucas piscou, tentando processar tudo, enquanto a luz girava ao seu redor. O que você quer de mim? Ele perguntou, a dúvida tremenda em sua voz. Você precisa decidir, Lucas. Seu futuro depende disso. E a verdade sobre sua vida e sobre mim ainda está enterrada. Aqueles que nos querem mal estão mais perto do que imaginamos. A realidade de Lucas desmoronou. Ele mal podia pensar como isso se encaixava em seu passado. Com raiva e dor, Lucas percebeu. O que ele faria a seguir poderia mudar tudo. Diga-me o que devo fazer. As palavras ecoaram na incerteza, enquanto seu futuro se tornava mais nebuloso do que nunca. Mas então, em meio a toda essa tensão, uma nova figura emergiu da multidão. Era um velho, com os olhos cansados, mas com uma expressão intensa. Você não sabe de nada, garoto. Ele gritou, suas mãos tremendo. Você é o que está destinado a terminar isso tudo. Esse bilionário é um monstro.
O choque que se espalhou pelo ar era como uma corrente elétrica. O olhar de todos se voltou para o velho, suas palavras pesadas como chumbo. Lucas ficou sem palavras. Quem era aquele? Homem? E por que ele dizia aquelas coisas? Ele não é seu pai, Lucas. Ele é seu algoz, gritou o velho, enquanto a multidão murmura em confusão. Todo o ar pareceu desaparecer do lugar. Lucas podia sentir o chão tremer sob seus pés. A mulher ao seu lado começou a chorar novamente. Isso não é verdade. Não escute ele, Lucas. Mas o velho continuou, interrompendo-a. Se você não parar isso agora, todos vão sofrer. E eu sei o que está por vir. Eu sou parte de tudo isso. Lucas olhou para o homem etéreo, depois para a mulher, depois para o velho. Era como se o mundo estivesse girando de cabeça para baixo. O que estava acontecendo? Ele queria entender, mas cada vez que falava, não conseguia. Parem com isso, ele gritou, enquanto a pressão aumentava. O que ele sabia? E o que era verdade? Ele estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava saber talvez não passasse de uma ilusão. E assim, sem saber que escolha fazer, Lucas se viu no epicentro de uma tempestade de segredos, mentiras e um futuro incerto. O tempo estava se esgotando e ele ainda não conseguia entender. Tudo poderia mudar em um piscar de olhos, e ele estava prestes a descobrir qual era seu verdadeiro papel nessa história. Lucas estava paralisado diante da revelação. O bilionário está vivo? Tudo pareceu congelar por um segundo, enquanto as palavras ecoavam na cabeça dele. O homem encapuzado, a mulher que dizia ser sua mãe, a multidão. Tudo girava em um turbilhão de incertezas. O velho que gritou, com olhos queimando de fervor, parecia saber mais do que todos ali. A pressão do momento pesava nos ombros de Lucas. O que você está dizendo? Como ele pode ser um monstro? Uma sensação gelada o percorreu. Ele queria acreditar que a imagem do bilionário, um homem a quem nunca conhecera, era de um protetor, mas agora tudo se tornava cada vez mais incerto. Eles vão vir atrás de você, garoto, disse o velho, com a voz trêmula. Essa herança não é só dinheiro, é uma maldição. A multidão começou a murmurar, olhares confusos se cruzando. Ele podia sentir a dúvida crescendo no ar. Precisamos agir, agora! Mas antes que pudesse entender totalmente o que estava acontecendo, uma nova figura emergiu da escuridão. Uma mulher, com um olhar feroz, avançou em direção a Lucas. Você precisa saber a verdade, gritou ela, enquanto os olhos de todos se voltavam para ela. Não é apenas sobre a fortuna, é sobre quem você realmente é. A tensão estourou como uma bolha de ar comprimido. A mulher se aproximou e Lucas sentiu seu coração acelerar. Você é quem? Ela parecia saber algo crucial, algo que poderia mudar tudo. Eu sou a sua irmã, ela revelou, e a multidão se silenciou. O mundo de Lucas se despedaçou com aquelas palavras. Implícito em tudo, a ideia de que ele tinha uma irmã. Era tudo uma grande mentira. A mulher que dizia ser sua mãe tinha escondido isso? Você não pode estar falando sério, Lucas gritou, o choque fazendo sua voz falhar. Como você pode me dizer isso agora, no meio de tudo isso? Está tudo conectado, Lucas. O bilionário, o que ele fez e quem ele realmente é. Você precisa entender que a herança é uma armadilha. Ele sabe o que está fazendo e não se preocupou nem um pouco com você. Cada frase dela era como um soco no estômago. A multidão observava, estupefata, enquanto a verdadeira natureza da história começava a ser desnudada. A mulher olhou direto nos olhos de Lucas. Eu fui deixada nas sombras, assim como você. É por isso que você não conhece a verdade. Teve uma pausa, e então, uma explosão de luz piscou novamente, ofuscando tudo ao redor. O velho começou a gritar. Vocês não entendem, o que está por vir é mais sombrio do que imaginam. E naquele momento, um som ensurdecedor cortou o ar, um profundo estrondo. Algo estava se aproximando. Os gritos da multidão aumentaram, e Lucas virou-se, sua vista se perdendo em meio à confusão. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se desatar. Ele nunca se foi, continuou a mulher, enquanto a luz parecia engolir todos ao seu redor. Ele está por trás de tudo isso, manipulando cada passo. Lucas não sabia como reagir. Muita informação, muitas emoções, como se tudo o que ele conhecia tivesse desmoronado na frente dele. Ele não podia acreditar. Não queria acreditar. Você não é quem você diz ser, murmurou. O nó na garganta apertando. Então a luz se tornou quase opressiva. O bilionário ficou ali, frente a todos, mas numa versão horrenda, ensanguentada e, o que mais chocou, desprovida de vida. Esse jogo nunca acabou, disse ele,
a voz ecoando, mas ao mesmo tempo sem peso. Lucas, a verdade está mais invisível do que você pensa. Os sentimentos de Lucas se reviraram. Quem era o monstro? O que estava verdadeiramente acontecendo? Olhando para aquela figura distorcida, ele sentiu a verdade se formando lentamente em torno dele. Cada palavra grudava como cola em sua consciência. Você pode acabar com isso, Lucas, mas precisa decidir, gritou a mulher. Mas Lucas ainda não sabia se deveria confiar nela. A multidão estava em tumulto, vozes se elevando, enquanto ele sentia que as peças do quebra-cabeça formavam algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. A vida dele nunca voltará ao normal, e era hora de uma escolha. Mas em quem ele poderia confiar? A pressão apertou seu peito, e no meio daquele caos, uma única pergunta ficou permeando sua mente. O que mais ele não sabia? Lucas estava paralisado diante da revelação. O bilionário está vivo. Tudo parecia congelar por um segundo enquanto as palavras ecoavam na cabeça dele. O homem encapuçado, a mulher que dizia ser sua mãe, a multidão, tudo girava em um turbilhão de incertezas. O velho que gritou, com os olhos queimando de fervor, parecia saber mais do que todos ali. A pressão do momento pesava nos ombros de Lucas. O que você está dizendo? Como ele pode ser um monstro? Uma sensação gelada o percorreu. Ele queria acreditar que a imagem do bilionário, um homem a quem nunca conhecera, era de um protetor, mas agora tudo se tornava cada vez mais incerto. Eles vão vir atrás de você, garoto, disse o velho, com a voz trêmula. Essa herança não é só dinheiro, é uma maldição. A multidão começou a murmurar, olhares confusos se cruzando. Ele podia sentir a dúvida crescendo no ar. Precisamos agir, agora! Mas antes que pudesse entender totalmente o que estava acontecendo, uma nova figura emergiu da escuridão. Uma mulher, com um olhar feroz, avançou em direção a Lucas. Você precisa saber a verdade, gritou ela, enquanto os olhos de todos se voltavam para ela. Não é apenas sobre a fortuna, é sobre quem você realmente é. A tensão estourou como uma bolha de ar comprimido. A mulher se aproximou, e Lucas sentiu seu coração acelerar. Você é quem? Ela parecia saber algo crucial, algo que poderia mudar tudo. Eu sou a sua irmã, ela revelou, e a multidão se silenciou. O mundo de Lucas se despedaçou com aquelas palavras. Implícito em tudo, a ideia de que ele tinha uma irmã. Era tudo uma grande mentira? A mulher que dizia ser sua mãe tinha escondido isso? Você não pode estar falando sério, Lucas gritou, o choque fazendo sua voz falhar. Como você pode me dizer isso agora, no meio de tudo isso? Está tudo conectado, Lucas. O bilionário, o que ele fez e quem ele realmente é. Você precisa entender que a herança é uma armadilha. Ele sabe o que está fazendo e não se preocupou nem um pouco com você. Cada frase dela era como um soco no estômago. A multidão observava, estupefata. Enquanto a verdadeira natureza da história começava a ser desnudada, a mulher olhou direto nos olhos de Lucas. Eu fui deixada nas sombras, assim como você. É por isso que você não conhece a verdade. Teve uma pausa, e então, uma explosão de luz piscou novamente, ofuscando tudo ao redor. O velho começou a gritar. Vocês não entendem. O que está por vir é mais sombrio do que imaginam. E naquele momento, um som ensurdecedor cortou o ar, um profundo estrondo. Algo estava se aproximando. Os gritos da multidão aumentaram, e Lucas virou-se, sua vista se perdendo em meio à confusão. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se desatar. Ele nunca se foi, continuou a mulher, enquanto a luz parecia engolir todos ao seu redor. Ele está por trás de tudo isso, manipulando cada passo. Lucas não sabia como reagir. Muita informação, muitas emoções, como se tudo que ele conhecia tivesse desmoronado na frente dele. Ele não podia acreditar, não queria acreditar. Você não é quem você diz ser, murmurou, o nó na garganta apertando. Então a luz se tornou quase opressiva. O bilionário ficou ali, frente a todos, mas numa versão horrenda, ensanguentada e, o que mais chocou, desprovida de vida. Esse jogo nunca acabou, disse ele, a voz ecoando, mas ao mesmo tempo, sem peso. Lucas, a verdade está mais invisível do que você pensa. Os sentimentos de Lucas se reviraram. Quem era o monstro? O que estava verdadeiramente acontecendo? Olhando para aquela figura distorcida, ele sentiu a verdade se formando lentamente em torno dele. Cada palavra grudava como cola em sua consciência. Você pode acabar com isso, Lucas, mas precisa decidir, gritou a mulher. Mas Lucas ainda não sabia se deveria confiar nela. A multidão estava em tumulto, vozes se elevando, enquanto ele sentia que as peças do quebra-cabeça formavam algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. Mas então, uma reviravolta chocante. A mulher, que se apresentara como sua irmã, com um olhar de desespero, começou a puxar algo de dentro de sua bolsa.
Um objeto brilhante, uma aliança, um símbolo de poder. Ele não é o único que tem segredos. Eu sou a verdadeira herdeira. Tudo isso era um plano desde o início. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. A multidão ficou em silêncio absoluto. As expressões mudaram para a perplexidade. Lucas, confuso e em choque, olhou para a mulher. Você não pode estar falando sério. Eu fui a verdadeira escolhida, não você. O bilionário te usou como uma isca. Agora, tudo o que ele tem está em jogo. E você está no meio de tudo isso. A revelação a atingiu como uma tempestade. O velho gritou. Não, não. Ela mente. Você não pode confiar nela. Mas a verdade estava clara como o dia. A luta pelo poder estava apenas começando, e Lucas se viu preso em uma teia de mentiras, sem saber em quem confiar. Enquanto o caos se instalava, uma única pergunta pairava no ar. Até onde Lucas precisava ir para descobrir a verdade sobre si mesmo? Lucas estava em choque. Todas as revelações giravam em sua mente como um furacão. Ele tinha uma irmã? Ela era a verdadeira herdeira? E o bilionário, quem ele realmente era? A luz brilhante ao redor parecia se intensificar, como se fosse refletir todas as emoções conflituosas que estavam surgindo dentro dele. Olhou para a mulher, seu coração palpitando de dor e confusão. Você me usou. Como eu posso confiar em você? Ele lutava contra as lágrimas que ameaçavam brotar. Seu cérebro lutava para processar tudo. O velho gritava para ele, tentando trazer alguma razão, mas Lucas não conseguia ouvir. Tudo o que conseguia sentir era um aperto no peito e um vazio arrepiante. A irmã se aproximou. Seu olhar foi um misto de desespero e compaixão. Lucas, não é assim. Eu só quero te proteger. O que está em jogo é muito maior do que nós dois. O medo nos olhos dela era palpável. Ali, em meio ao caos, a multidão começou a murmurar, cada vez mais inquieta. Precisamos agir agora, repetiu o velho, sua voz carregada de urgência. Ele não é um herói, Lucas. Ele está manipulando tudo. A herança não é uma bênção, é uma maldição. Cada palavra do velho soava como um sino de alerta. Lucas olhou para o bilionário, agora assombroso à luz que o cercava. Uma parte dele queria acreditar que tudo era apenas um mal-entendido, mas a outra parte sabia que havia mais sombras atrás do que era mostrado. Você nunca foi genuíno, Lucas gritou, apontando o dedo em direção ao bilionário. Seus atos não são altruístas. Você só queria me usar. A multidão se agitou, sussurros surgindo a cada instante. Olhares de julgamento passaram por ele, como se sua vida estivesse agora sob o microscópio de todos. Uma pressão intensa o envolvia. O bilionário olhou nos olhos de Lucas, um sorriso sombrio no rosto. Você não entende ainda, Lucas. Esse é o seu destino, e sua escolha determinará quem você se tornará. Suas palavras flutuavam como um eco, fazendo com que Lucas se sentisse ainda mais preso em uma teia de manipulação. Enquanto a tensão surgia, a irmã levantou a mão, gritando. Lucas, não podemos ficar parados. Precisamos da verdade, mas temos que enfrentar nosso passado juntos. As palavras dela o puxaram um pouco do caos, um fio de esperança brotando em meio ao medo. Eu não sei em quem confiar, Lucas disse, angustiado. O olhar da irmã era suplicante. Confie em mim, Lucas. Vamos descobrir a verdade juntos. Ele sentiu um impulso estranho, como se uma chama começasse a acender dentro dele. Os gritos dos outros ainda ecoavam ao redor, mas algo começou a mudar. A luz ao redor do bilionário começou a oscilar. Ele estava perdendo o poder. Lucas respirou fundo e decidiu gritar, sua voz repleta de determinação. Não deixarei que você me use. Essa herança não me define. Ao dizer isso, uma onda de energia percorreu o espaço, fazendo o bilionário vacilar. A verdade era que Lucas não estava mais sozinho. A multidão começou a se agitar, uns xingando, outros apoiando. As vozes ecoaram em um coro unificado. Foi um momento um tanto mágico, um despertar coletivo de consciência. O velho, que ainda gritava, encarou Lucas diretamente. É isso! Você é mais forte do que pensa. Lute pelo que é seu. A vitalidade nas palavras dele ressoou como um incentivo que fez Lucas se erguer. Era hora de fazer uma escolha. Vamos descobrir a verdade juntos, Lucas declarou, olhando para sua irmã. Um brilho de esperança surgiu em suas faces. E assim, juntos deram um passo avante. O bilionário, enfraquecido, tentava recuperar o controle, mas o poder das verdades não podia ser contido por mentiras. E, ao redor deles, os sussurros começaram a se transformar em gritos. De apoio, estavam prontos para enfrentar o que viesse. Lucas percebeu que o futuro estava em suas mãos. Então a cena se desvaneceu, e o que ficou no ar foi um mistério. Quem realmente era o bilionário?
O jogo ainda não tinha terminado. Muitas perguntas pairavam, mas uma coisa estava clara: eles iriam lutar. E essa luta havia apenas começado. E agora, preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, porque isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você pensa. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial.